Olá, sejam bem-vindos à IMAD TV. Que bom que você está aqui. Quero convidar você a ouvir esta mensagem que eu tenho a certeza que vai fazer a diferença no seu coração. Vai ampliar a sua visão e te fazer enxergar que você é capaz de escrever uma nova história. Convido também a dar um like na nossa página, ativar o sininho para receber novas mensagens e saber de tudo o que acontece na nossa IMAD. Eu venho com uma missão nessa manhã de falar sobre Jesus e de te explicar o porquê precisamos de uma igreja, ou porquê precisamos de Cristo. Se alguém nos pergunta, por que precisas de Cristo? Por que precisas de ir a uma igreja? Por que precisas de cultuar ao Senhor? Por que Deus é necessário para ti? Então a minha missão nesta manhã é lhes explicar isto. Amém? Isaías 53. Quantos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza para que nele nos agradássemos ou nos chamasse a atenção. E ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós fomos sarados. Amém? Então, a minha missão é te explicar qual é a importância de Jesus nas nossas vidas. Qual é a importância do cristianismo na vida da humanidade? Você conhece a história do Jardim do Éden? Aonde o Senhor, ele cria o homem e a mulher? Ele faz de um boneco de barro um homem. E quando o boneco de barro está feito, ele sopra nas narinas do boneco e diz: agora haja vida. Então o espírito entra dentro daquele boneco e agora o boneco cria vida. Então o ser humano nasce daí. Eu compreendo muito bem, eu compreendo muito bem que seja difícil de algumas pessoas que racionalizam bastante, de compreender como é que isto pode ter sido verdade, não é? Porque como pode? Eu hoje me toco e eu sou de carne e de osso, eu tenho pele. Aparentemente eu não sou feito de um barro, né? Então o criacionismo, ele gera na mente das pessoas aí fora muitas dúvidas. Nós que estamos aqui dentro hoje, nós temos fé. Nós cremos por fé. Nunca vimos, mas sentimos. Ele é como o ar, né? O pastor sempre usa esse argumento sobre o vento. Você coloca a roupa no varal porque crê que o vento vai passar. Porém você não vê, mas você acredita. Então da mesma forma nós cremos.
no nosso Deus, mesmo sem vê-lo. Podemos senti-lo e podemos ouvi-lo. Então, as pessoas que racionalizam, elas estudam e montam uma teoria, que é a teoria da evolução. E eles citam que o homem veio do animal, não é verdade? Mas ainda assim, para mim, é complicado crer em algo que se estuda há tanto tempo e que se chama de teoria, porque não se comprova nada. Um dia, na minha razão intelectual, eu estudei radiologia médica, e a gente gosta sempre de mergulhar sobre os ensinos profundos da medicina, não é? E a gente começa a observar o que as células fazem no corpo, aonde ela gera osteoblasto, osteoclasto, uma gera a célula, a outra vem e contorna. Então o ser humano ele é todo... Então no estudo a gente começa a compreender muitas coisas, porém, no ápice de tentar entender o que é talvez incompreensível, como é que Deus pode ser infinito para frente e para trás? Isso é muito profundo, não é? Como é que alguém pode ser infinito para trás e infinito para frente? Então eu compreendo alguém que diga, não creio que Deus existe. Eu compreendo, porque não é fácil entender isso. Você precisa de fé. E aí eu comecei a tentar entrar nisso pela ciência, pelo estudo. E eu disse, Deus, como pode? Eu não sou uma pessoa de baixo conhecimento, de entendimento. Como é que eu posso crer que existe alguém que se autocriou, que é infinito para trás, que é infinito para frente? Como pode? E a minha mente travou. Como talvez a tua mente trave agora. Porque se eu dissesse, explica para mim, você diria, como? Então, a resposta de Deus no meu coração foi apenas uma. Ele disse assim, você existe? Eu digo, existo. E para mim não é milagre existir, ó. Estão me vendo, eu me sinto, eu me toco. Eu ouço a minha voz, eu estou falando com vocês. Eu posso tocar qualquer um de vocês. E não há dificuldade nenhuma de vocês crerem que eu existo. Não é assim? Pois bem, ele me disse, você é filho de quem? E digo, do meu pai e da minha mãe. Seu pai e sua mãe são filhos de quem? Dos meus avós. Seus avós são filhos de quem? Dos meus bisavós. Ele disse, então faça essa árvore genealógica até o princípio. Você é um e é feito por dois. Como é que nasceu a primeira pessoa? Então você quer racionalizar? Deus não vai te explicar o porquê ele é infinito para trás e infinito para frente. Mas ele diz, quer saber se eu existo? Olha para o espelho. Porque você é resultado do milagre da criação. Nós somos resultados do sobrenatural de Deus. Quem é que pode explicar alguém entrar aqui dentro sentindo dores e de repente já não há mais dores? O milagre de Deus não se explica, se aceita. Este é o milagre da vida. Então o Senhor ele faz aquele homem que ele está criando, o nosso pai, o nosso primeiro homem formado por Deus, Adão. E ele diz assim, Adão, te faço para dominar sobre todas essas coisas. Aqui embaixo ninguém vai mandar mais do que você. E ele dá apenas uma ordem e diz assim, apenas de uma árvore do meio do jardim, não coma. Só de uma. Todas as outras você pode, mas desta aqui, não. E aí, o Senhor faz com que o homem caia num sono profundo, e do homem ele cria a mulher, a Eva, a sua esposa. Porque ele olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele viu que era preciso uma companheira para ele, uma adjuntora, um apoio. Então ninguém é bom o suficiente sozinho. O homem ele só é completo com Deus e com a sua esposa. Com aquela que Deus preparou para a sua vida. Amém? Então, ele está completo agora. Agora ele tem Eva. E ele explica para Eva o que Deus lhe ordenara, o que Deus lhe havia dito. De repente, vem uma serpente e ela conversa com Eva. Mas a serpente estava possuída pelo maligno. E ela veio com um conselho e disse, vai lá, ó, olha ali a árvore, pode comer. Não, mas
Deus ordenou a Adão que não comesse. E Adão me passou essa informação. Ele disse, não, Deus não quer que vocês comam, porque na realidade, quando vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Pega essa chave. Quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E Deus é o quê? Senhor. O homem era eterno. Agora, quando ele come do fruto, Deus todos os dias se apresentava no jardim, na viração dos dias, Adão e Deus caminhavam no jardim conversando. Olha só, o nível de intimidade que havia entre o homem e Deus. Dentro do jardim ele tinha tudo, mas quis comer da única coisa que não podia. Quando ele se enxerga nu, ele teme, ele tem vergonha. E aí ele se esconde atrás de uma folha de figueira. Ele pega uma folha e se esconde. Aí vem uma voz do céu dizendo, Adão, aonde tu estás? E ele teme. Eu estou aqui, Senhor. Como quem diz assim, Adão, por que você está se escondendo? Aí ele diz assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste. O ser humano é perito em transferir a culpa. O ser humano é perito em achar um culpado para os seus próprios erros. Quando na realidade nós devemos, quando nos deparamos com Deus, confessar nossos pecados. Enfrentar a nossa culpabilidade. Porque enfrentando a nossa culpabilidade, nós conhecemos algo chamado arrependimento. E a Adão faltou isso. Ele quis passar a culpa para a mulher. Ele disse, olha Adão, a partir de hoje, vocês não viverão mais no jardim. Porque aqui tudo dava certo. Aqui tudo fluía, você dominaria tudo. Agora, para comer, você vai ter que trabalhar. A mulher agora passará a ter dores de parto. E então eles foram expulsos do jardim. Nós falamos sempre que Deus é bom. Deus é bom, igreja? Amém? Isso é um problema, Deus ser bom? Não. Mas qual é o problema? É que muitas vezes nós não somos. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Percebe uma coisa? O homem, ele era perfeito, santo, igual a Deus. A aparência dele era igual a de Deus. E ele era eterno. Quando ele come e ele peca, ele desmancha a perfeição da criação de Deus. Ele coloca por terra o projeto. Você entende? Ele destruiu o projeto. Agora o homem já não se parece mais com Deus. O homem agora já não é mais santo e não é mais eterno. Está fora do jardim. Todos nós hoje temos prazo de validade. Por quê? Porque também herdamos de Adão o pecado. Nós pecamos. Pecamos. E quem disse que não peca, pecou mentindo. Então, todos nós um dia morreremos. A certeza que nós temos na vida é de que um dia morreremos. Todos nascem sabendo disso. Por quê? Porque herdamos de Adão. E Paulo vai dizer lá na frente, nas suas cartas para as igrejas, que todos pecaram. E destituídos, separados estão da glória de Deus. Separados estão da presença de Deus. Vejam bem, Deus te ama? Responda isso. Ele ama? Ele é justo? Ótimo. Se numa mão o Senhor segura a justiça, na outra mão o Senhor segura o amor. Ele quer aplicar o amor, mas ele não pode deixar de ser justo. Veja bem, o problema que nós causamos, e digo nós porque Adão representa toda a humanidade. Porque Adão sabia que não podia comer do fruto e comeu, não é assim? Nós sabemos que muitas coisas não devemos pecar, mas pecamos? Somos como Adão. Então, ainda que nós não estejamos hoje num jardim, a nossa vida é como um jardim. E nós como árvores. E fazemos escolhas como Adão. Se na mão de Deus tem o amor,
na outra tem a justiça. A Bíblia diz que ele é um justo juiz e que ele não tem o culpado por inocente. Ele não pode ser injusto. Entenda bem, eu vou fazer uma figura para você compreender. Estou pregando sobre o porquê precisamos de Jesus. Você chega em casa hoje, Deus te livre e guarde, é apenas um exemplo para você entender a gravidade do que comete Adão no jardim do Éden. Ele chega na sua casa, você chega na sua casa e você olha e está lá seus filhos mortos. E de repente você chega na cozinha e você pega o homem que tirou a vida dos seus filhos. E você pega ele distraído e você consegue derrubar ele. Você liga para a polícia e a polícia vem e pega este homem. A vida dos seus filhos vão voltar? O que ele fez foi irreparável. Percebe? Você vê aquele homem saindo dentro do carro da polícia, e qual é o seu único desejo? É que justiça seja feita. Agora, vamos para o tribunal. Chegamos lá, sentou-se o homem culpado, foi pego em flagrante. De repente o juiz se levanta, ali no pastor é o juiz, e ele diz assim: eu sou um juiz amoroso, eu sou bom, eu sou um justo juiz. E olha, eu decido que este assassino está livre. Pode ir embora, porque eu sou perdoador. O que vocês diriam sobre esse juiz? Que ele é justo? Ah, não? E por que Deus pode nos perdoar? Entende o problema? Entende só o problema que nós causamos no jardim do Éden? Que nós causamos todos os dias. A sua mão esquerda ele tem o amor, na direita ele precisa aplicar a justiça, porque se ele não aplica a justiça, ele é injusto. Então olha Deus como fica naquele momento, amando o ser humano, mas não pode deixar de puni-lo. Ele olhou para a serpente e disse: a partir de hoje tu vais rastejar sobre o teu ventre, não terá mais pernas, patinha não vai ter, agora para correr, para andar vai ter que rastejar, e o teu alimento será o pó da terra, porque o homem não foi feito da terra, então agora você vai se alimentar, porém inimizade entre ti e a mulher. Vocês gostam de serpente? Se entrar uma aqui hoje, vocês abraçam ela? Não, né? Porque elas são inimigas a partir daquele momento. Aí ela diz assim, o Senhor diz assim: ela lhe ferirá o calcanhar, mas tu lhe ferirá a cabeça. Nascerá um, porque se foi por causa da mulher que você enganou, também por causa da mulher vai entrar um, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então agora a mulher gera aquele que pisará a cabeça da serpente. Está falando de Maria lá na frente. Então a profecia foi dita pelo próprio Senhor, a promessa. Um dia nascerá um, e eu estou pregando para você o porquê precisamos de Jesus. Está entendendo? Está montando a cena na tua cabeça? O homem agora começa. A maldade se instalou no homem de uma forma terrível. Adão tem filhos. Você conhece Caim e Abel. Caim matou Abel. Por quê? Por ciúme. Eles foram ofertar ao Senhor. Quando ele vem, imagine aqui uma oferta. Ele vem ofertar Abel, e o Senhor o aceita. Ele recebe a oferta. Quando Abel vai ofertar, o Senhor rejeita. Abel, o Senhor olha para ele e diz assim, para Caim, ele olha para Caim e diz assim: por que descaíste o teu semblante? Por que teu semblante, tua cara mudou? Por que ficou irritado? Por que está assim? Porventura não é melhor resolver algo em ti e oferecer de novo uma oferta? Mas o coração dele se enfurece contra seu irmão, de inveja, ciúme. E ele vai e mata o próprio irmão. Quando ele mata o irmão, o Senhor pergunta: Caim, aonde está Abel? Ele diz assim: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Olha a arrogância deste homem. Por quê? Fruto da maldade. A maldade começou a se instalar no ser humano. Ganhou força.
E hoje, o nosso contexto, não existe uma maldade por aí, que nós vemos? Tudo fruto de desobediência. Então, quando o homem pecava, ele tinha que matar um animal, olha só. É terrível, não é? Ele pecou, ele vinha com uma pomba, levava até o sacerdote matava este animal, e aparentemente agora ele estava perdoado do seu pecado. Olha só, a pomba teve culpa, mas quem morria era ela. E o homem saía dali tranquilo. O que essa lei queria trazer no coração do homem? Um peso sobre as suas próprias ações. Olha só, a pomba vai morrer porque eu não quis fazer direito, porque eu não quis ser obediente. Então, a morte pela minha desobediência. Então, o Senhor começa a marcar aquele povo e a fazê-lo entender. Lá na frente, no livro de Hebreus, capítulo 10, vai dizer que sangue de touros e de bodes de animais não limpam pecado, não purificam pecado. Então, por que a lei, essa babá que foi colocada, dizia que quando o homem pecasse, ele tinha que matar um animal? Para que toda vez que ele pecasse, ele entendesse, pequei. Para que ele começasse a ter uma consciência do seu próprio erro. Porque a humanidade estava perdida. Então foi instituída também na lei dada a Moisés que na Páscoa, na cerimônia que era gravada sobre a saída do Egito, vocês conhecem essa história? A saída do Egito? Quando se faz a Páscoa, a gente sempre fala sobre isso, eu creio que o pastor deve ter tido esse tempo com vocês aqui e ter explicado. Então o povo de Israel saiu do Egito. O termo Páscoa, ele vem do Pesach, que é passar por cima, do hebraico. O que acontece? O anjo da morte foi enviado nas casas do povo do Egito, porque Faraó estava aprisionando, escravizando o povo de Deus, o povo de Israel. E Deus disse assim, liberta o meu povo. E ele diz, não vou libertar. Liberta o meu povo, abre essas comportas e eles vão embora, porque eles não vão ser mais escravos de vocês aqui. Ele diz, não vou deixar. Então, o Senhor manda uma praga. O filho mais velho vai morrer, porque o anjo da morte vai entrar nessas casas. Então, ele diz ao povo de Israel, passem todos vocês o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, porque aonde tiver a marca do sangue do cordeiro na porta, não vai entrar o anjo da morte para matar o filho mais velho da família, o primogênito, primeiro gerado. Ok? Então, quando o anjo da morte vinha, chegava na porta da casa e via a marca do sangue, ele passava por cima. Por isso tem o termo Pesach, passar por cima. E aí se institui a Páscoa. Então, fica ordenado depois disso, deste evento, a libertação do povo de Israel do Egito. O povo agora não é mais escravo. O povo agora é liberto por Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não é mais escravo. Você foi liberto por Deus. Na tua casa, nos umbrais da porta, hoje você não mata animal para passar o sangue. Mas o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E por isso a morte não pode nos tocar sem a permissão de Deus. Amém? Então, é instituído um sacrifício pascal. Já estou encerrando, mas quero te explicar o porquê necessitamos de Jesus. O cordeiro é um animal que sem o seu pastor, ele não tem direção. A ovelha só enxerga 20 metros à sua frente, então por isso vocês têm um pastor na igreja. Ok? O Senhor é que deixou instituído isso. Davi no Salmo 23 expressa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque o pastor ele vai guiando a ovelha, ele livra ela dos perigos, ele vai. Então, eles conheciam a reação das ovelhas. A criação de ovelhas em Israel é algo que até hoje se institui, e é muito grande o ramo. Então ele vem trazendo, ele precisa dar trancos. Por quê? Porque se essa ovelha, esse cordeiro não for original, Deus não aceita. Deus não aceita sacrifícios pela metade. Deus não aceita sacrifícios quebrados.
sacrifícios defeituosos. Por exemplo, hoje você coloca no teu coração, eu vou dar o meu melhor na oferta. Exemplo. Já ofertamos, então eu posso dizer isso, né? Para não dizer que é uma manipulação, não, de maneira nenhuma. Mas se propôs no teu coração, vou dar tudo que tenho no meu bolso. Você tem 3 notas, você puxa 2. É perfeito o sacrifício? Então Deus nunca aceitaria um sacrifício pela metade. Nunca. Então eles davam trancos. Quando olhava para o animal, a multidão também olhando, ele só tinha lágrimas e silêncio. Porque o cordeiro verdadeiro, na hora do aperto, da dor, ele só chora do seu pastor. Ele não tem outra reação. Por isso nós pastores sempre temos que ter um olhar muito fixo nas ovelhas, porque eles não sabem expressar onde dói. Por isso que muitos de nós, como pastores, quando vocês faltam a um culto, nós olhamos já para a cadeira e pensamos, Jesus, onde está? Por que não veio hoje? O olhar do pastor, ele vai além do de vocês. Às vezes em casa foi uma coisa, hoje eu não vou porque... Não, mas o pastor já está entendendo. O lobo está tentando arrancar essa ovelha. A visão do pastor, ela vai muito além da de vocês. Confiem no homem que Deus coloca à frente de vocês. Então, quando ele vê que a reação da ovelha, do cordeiro, é perfeita, ele diz, agora Deus aceita. As pessoas, para entrarem dentro do templo, entravam com uma beca, uma túnica, daqui de cima até embaixo, brancas, simbolizando o quê? Pureza, perfeição. Porque eles estavam participando de um sacrifício vicário. Perdão, vicário não, vicário foi só o de Jesus. Um sacrifício anual. Percebe? Então era uma cerimônia que não podia dar nada errado. Então eles vinham talvez com 2, 3 túnicas na sua bolsa, na sua mochila de viagem. Porque se tivesse alguma coisa suja nessa túnica, não se passava nem da porta. O porteiro, ele revistava de cima a baixo. Se tivesse alguma sujeirinha, ele dizia, não, você não vai participar esse ano, pode ir embora. Ai não, mas eu vim de muito longe, sinto muito, aqui só entra quem estiver com as vestes limpas. Então eles entravam todos com as suas vestes limpas, imagina. O sacerdote sai daqui com o cordeiro e as pessoas como vocês, só que de pé, assistindo a morte do cordeiro pascal. Então ele pegava uma lâmina, os judeus chamam essa lâmina de shalaf. E eles comparam a shalaf, a lâmina, com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que esta palavra é semelhante a uma espada aguda. E ela penetra aonde nada mais penetra na vida do homem. Você pode tentar todas as coisas, mas o que a palavra de Deus causa na tua vida, nada mais causará. O impacto desta palavra não tem nada no mundo que se iguale. Grave isso na tua mente. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Por isso nós precisamos sempre ouvir a palavra e a pregação. Ok? O judeu vem, passa essa lâmina no pescoço do animal e agora o animal começa a esguichar sangue. Ele pega pelas patas traseiras do animal e começa em sentido horário despejar o sangue no altar. Porque era isso que a lei, a ama, que o Senhor deixou para eles fizessem. É uma cena horrível ou não é? Mas o que eles estavam entendendo ali? Está morrendo por nossa culpa. Por quê? Porque nós fomos maus. Porque nós erramos. Então, o sacerdote vem e pega como, por exemplo, perdão, deixa eu só usar aqui. Ele pega uma madeira e na ponta da madeira tem uma esponja. Ele molha a esponja no sangue e começa a fazer o sacrifício. Então ele vai jogando. E aí as vestes brancas começam a ficar salpicadas de sangue. Então todos eles consideravam um troféu cada gota de sangue dessa que entrava. Porque eles pensavam, se eu tenho 4 filhos, entrou 4 gotas, eu levo perdão para a minha família inteira. E eles voltavam com essa túnica como um troféu. Quando o sangue já estava todo derramado aqui no altar, eles pegavam uma madeira em forma de cruz e colocavam na frente do altar e penduravam o animal. Pata para um lado, pata para o outro. E o sangue escorria, o final do sangue que tinha no corpinho do animal ali, escorriam até o fim da madeira.
Ok? Era esta a cerimônia do sacrifício da Páscoa, realizada uma vez por ano. Uma cena horrível, que não limpava pecados, porém fazia com que o povo entendesse as suas atitudes cruéis, mataram sangue inocente. Tá certo até aí? No mesmo dia em que Jesus é crucificado, estava tendo esse sacrifício. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que eu disse para vocês que Adão tirou de Deus no jardim do Éden, da sua criação? A eternidade, repita comigo, eternidade, santidade e a imagem perfeita. Para o homem ser perdoado, vocês não perdoaram o assassino. Deus também não. Para o homem ser perdoado, ele teria que devolver para Deus a eternidade, a aparência perfeita e a santidade. Como é que o homem devolveria isso para Deus? Não havia nenhum homem perfeito. Não havia nenhum homem eterno. Não havia nenhum homem santo e que se parecesse com Deus como no princípio. Então todos, quando você ouve falar sobre inferno, o inferno não é um lugar onde o diabo domina. O inferno será um lugar onde o diabo será mais um prisioneiro. O inferno é como uma cadeia perfeita de Deus para punir pecadores. Então, o que acontece? O Senhor está do outro lado da cidade. Aqui no templo está acontecendo o sacrifício do Cordeiro Pascal. No outro lado da cidade está vindo Jesus. Ele era um Cordeiro de Deus. Mas o sacrifício de Jesus acabaria com a morte de animais de uma vez por todas. E tiraria a nossa vida do inferno. Percebe? Então, quando ele está caminhando, deixando o seu sangue por todo o rastro do caminho, da Via Crucis, da Via Dolorosa, agora já não tem tanto nível de sangue assim, o volume de sangue já não era tão grande, penduram ele numa cruz, assim como faziam dentro do templo. E o seu sangue está escorrendo pela madeira. O pastor pregou aqui sobre um malfeitor que foi salvo ainda na cruz, ao lado de Jesus. Ele liberou perdão ainda lá dentro. Ainda no fim da sua vida. Ele podia ter xingado, ele podia ter gritado, ele podia ter feito um monte de coisas, pela dor que estava sentindo, mas ele sabia que se ele esboçasse alguma reação diferente, de lágrima nos olhos e silêncio, ele perderia todos nós. Então Jesus agora está para vingar a humanidade, para devolver para Deus a perfeição, a eternidade e a santidade. A imagem perfeita de Deus se encarnou. Deixou do alto da sua glória, da sua majestade, do seu reino, para nascer em uma manjedoura, um lugar onde animais nasciam, porque ele veio como um Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus. É por isso que viemos à igreja. É por isso que somos cristãos. Sabe por quê? Porque Jesus pagou a nossa dívida. Jesus limpou a nossa culpa. Ele tirou de nós o destino eterno de inferno. Por isso viemos a Jesus, viemos à igreja e dizemos: Deus, eu entrego a minha vida a Ti, como o Senhor e o Salvador da minha vida. Como o Senhor e Salvador, o autor e o consumador da minha fé. Portanto, todas as pessoas que não entregam a sua vida a Jesus ainda estão debaixo de condenação. Entende isso? Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que
pastor Álvaro, por isso que o pastor Michel, nós viemos e vamos ao mundo anunciando que Jesus existe e que quer salvar a todo aquele que necessita. Por isso que nós andamos por aí e dizemos: vamos à igreja, vamos ouvir a palavra. Por quê? Porque queremos salvar o mundo dos seus próprios pecados.